que São José nós celebramos de modo solene no dia 19, o grande patrono da Igreja Universal, e hoje também lembrado como patrono dos trabalhadores. A Igreja começa a meditar a missão do trabalho desde a sua criação. Aqui, já nos Evangelhos, nós conhecemos Jesus a partir de uma referência. A referência que Mateus dá está na boca daqueles que conheciam Jesus e conheciam seu pai aqui na terra, São José. Isso é muito bonito, porque Deus escolheu ter um pai aqui na terra e escolheu que essa encarnação confundisse até mesmo aqueles que conheciam a palavra, ou mais ainda, confundisse aqueles que estavam perto dele, como os próprios familiares. Vejam, amados, a sinagoga nesse tempo que Jesus está falando não era um lugar de oração somente. Era um lugar onde as pessoas se reuniam para discutir os problemas da comunidade. Era um lugar onde as pessoas também se reuniam para rezar, mas nós estamos falando ainda quando o templo de Jerusalém estava estabelecido, antes do ano 70. Então a sinagoga era um lugar de ouvir a palavra, mas também era um lugar de discutir as coisas, era um lugar muitas vezes de resolver os problemas da comunidade, porque a própria palavra sinagoga, ela quer dizer assembleia, lugar de reunião, como em grego a gente sabe de eclesia ou igreja, como a gente conhece em latim, né? Que não deixa de ser a palavra também assembleia. Por que eu estou dizendo isso? O Evangelho de hoje fala a função de São José. Uma função que em dado momento da igreja, especialmente depois da Rerum Novarum, se aproximou muito, por causa de Leão XIII, de uma experiência de olhar São José como operário. No final do século XVIII, início do século XIX, esse documento da igreja fazia parte de uma grande reflexão, uma reflexão sobre o trabalho, porque a gente estava falando da primeira revolução industrial, que custou a vida de muitos homens, mulheres, de muitas crianças, que para operarem as máquinas não tinham descanso, não tinham férias, não tinham nenhuma proteção e seguridade social. E a igreja, já lá no século XIX, vem dizer, ora, o homem merece descanso, o homem merece a dignidade do seu trabalho, respondida com um salário que permita com que ele alcance. E aí nós tivemos uma imagem de São José muito próxima de um operário. Mas por que esta imagem hoje não completa tudo aquilo que São José é? Porque ao olhar também essa palavra carpinteiro, o carpinteiro naquela época era um teknotron, na verdade em grego quer dizer isso. Então, ao mesmo tempo que ele fazia trabalhos laborais, ou seja, com as mãos, como um operário, ele também era meio que um arquiteto, um construtor. Por quê? Sabia colocar as pedras, sabia entalhar pedras e também a madeira, e combinar isso nas casas, muitas das quais a gente pisa sobre elas, estão debaixo da terra, eu tive lá esses dias, mas que foram confeccionadas desta maneira. Então, além de operário, nós olhamos para São José também como um grande empreendedor. E aí nós podemos enxergar de fato São José como empreendedor. Por quê? Imagina que São José é escolhido por ser justo. Isso confere, está na Bíblia. Alguém que é justo planeja, não é reativo. Ele recebe uma notícia, dorme, recebe a visita do anjo e depois recebe Maria, como se nada tivesse acontecido. Vai a Belém, e em Belém não é recebido pelos seus parentes, porque era a sua cidade.
é obrigado a assistir a sua esposa amada, que trazia o Verbo, tendo um filho num lugar não tão digno como uma sala ou um quarto de uma casa. E mantém isso resignado. Mas creio eu que Deus tinha uma missão para além dessa que nós podemos enxergar como o pai de Jesus, como também operário. Mas alguém que pudesse de fato fazer com que suas mãos pudessem ao mesmo tempo defender Jesus, como casa, todo mundo precisa em qualquer lugar, ele também se colocava na disposição do trabalho. Quer seja onde eu visitei alguns dias também, como eu falei para vocês, lá no Egito. Com um trabalho que parece simples, mas que na época demandava muita tecnologia. Um trabalho de construção. Um operário que soubesse. Construção, reforma se tem em todos os lugares. Por que então hoje nós comemoramos e ao ouvir esse evangelho, cuja centralidade está em Jesus e na relação com os seus parentes mais próximos, e nos revela a profissão do pai de Jesus, uma profissão que poderia se adaptar, ou seja, mostra o trabalho de São José como um dom para prover o menino Jesus, quer seja em Nazaré, quer seja em Belém, quer seja no Egito, quer seja em qualquer lugar. Porque era alguém que com toda humildade sabia colocar uma pedra sobre a outra, como também entalhar com toda delicadeza talvez um móvel necessário, ou a estrutura de algum lugar. A partir daí, nós conseguimos compreender também que se Jesus é chamado filho do carpinteiro, muito tempo Jesus, naquele momento que não é obscuro, mas que não está revelado para nós, dos 30 anos que antecederam o ministério de Jesus, Jesus também aprendeu esse ofício. Porque se José faltou em algum momento, Jesus foi o provedor, era o filho mais velho, era de fato aquele que colocava dentre as pessoas, não estou dizendo aqui que Nossa Senhora teve outros filhos, mas como o primogênito, era aquele responsável pela mãe, como era o filho mais velho responsável pela mãe e pelos seus irmãos. Assim, amados, nós olhamos para São José hoje como um exemplo de trabalhador que se adapta às realidades e trabalhador que exerce uma missão, cuidar do Filho de Deus. E olha que bonito, essa é a grande missão do trabalho. Porque diferente do que nós pensamos hoje, que um trabalho é um fardo, não, o trabalho é algo que nos liberta. E de fato nos faz, ao transformar a realidade do mundo, nos sentirmos de fato capazes de cuidar de nós mesmos e daqueles nas quais e pelos quais o Senhor nos deu como missão. Por exemplo, como é frustrante um pai, dentre tantos que rezamos, dentre tantos que a gente ouve, eu ouço em confissão, que está desempregado e muitas vezes depende da humilhação de uma cesta básica ou de um programa governamental de auxílio à renda, tudo isso. O pai que enxerga o trabalho como dom, ele não se conforma. Tanto que eu digo hoje que as pessoas que gostam de trabalhar de fato, elas arrumam, elas se adaptam. Se não tem isso, vai para aquilo. Se não tem aquilo, eu aprendo outro ofício. E assim eu vou. Essa é a grande beleza do homem que olha para a vida e tem a experiência de um trabalho como um dom. E por isso a gente reza também pelos desempregados. Porque o desemprego não é só a dor de não ter o mínimo para abençoar a família no início de cada mês, pelo mês que foi trabalhado. O trabalho é a necessidade do homem também, no mínimo que ele faz, ou seja intelectual, ou seja com as mãos, ou seja no operariado, ele transformar e colaborar de algum modo para a vida, para o sustento da sua família, para a própria dignidade. Por isso hoje nós nos unimos com São José para celebrar a dignidade do trabalho e a bênção para quem é empregado.
E também rezar por aqueles que, vivendo momentos de desemprego, momentos de dificuldades, contam com o céu para pedir esta poderosa intercessão. E a gente tem que pedir. Por quê? A nossa oração de súplica é uma oração que o Senhor nos ensinou lá no Getsemane, quando 3 vezes pediu ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Não é pecado. E por isso hoje, junto com todo mundo que deseja tornar sua oração uma súplica, porque todos nós aqui conhecemos algum desempregado, alguém que está passando por dificuldades, alguém que a gente tem que ajudar, rezar para que essas pessoas não apenas encontrem um trabalho, mas nós encontremos cada dia mais e possamos construir um reino que se pareça mais com o reino de Deus, que capacite as pessoas tanto a terem o desejo de trabalhar, não como uma pena, e capacite os nossos governos para, de fato, deixar que o trabalho seja um instrumento que transforme o homem. E é isso que nós assumimos como vocação, inclusive cristã. E a primeira leitura sela este momento e compromisso ético, porque Deus descansou. Deus nunca descansou. É impossível Deus descansar porque Ele está criando o tempo inteiro. Mas o hagiógrafo bíblico, ele vai dizer, ora, no 7º dia, Deus viu que tudo era bom e descansou. Por quê? O trabalhador também é digno do seu descanso, do seu parar, do seu ócio. E isso não é pecado, e isso tem que ser remunerado, porque faz parte da vida. Por isso, os judeus nos ensinaram isso, que o trabalho é importante, deve vincular, deve prover a família. E junto com a tradição da lei, há também o Shabá, que é o momento de dizer, o homem não existe para o trabalho, mas o trabalho é que existe para o homem. Por isso cabe ao homem descansar 24 horas, pelo menos uma vez por semana, sem pensar no trabalho, para o cuidado da família, para o cuidado da sua vida espiritual. Celebrando São José, então, amados, hoje nós queremos pedir por você que está em casa. E eu quero colocar você junto com o pão e o vinho. Você que está vivendo esse momento de desilusão com o seu trabalho. Você que está dizendo agora, Padre, mas eu não sou feliz no meu trabalho. Pedir que o Senhor te ilumine profundamente, para que você possa galgar também os teus sonhos para uma vida nova, para um melhor sustento dos seus filhos, da sua família. Mas eu quero também falar para você que nesse momento está no ápice do abismo do desespero. E que muitas vezes o desalento, que é a falta de perspectiva já te tomou. Creia que esta mesma Eucaristia, que abençoa todos os trabalhadores, abençoa também você. Para que você tenha mais empenho na próxima entrevista. Para que você, de fato, muitas vezes não levando a depressão, muitas vezes levando o derrotismo, seja aquele preterido lá no momento da entrevista. E para que o bom Deus, que tudo pode, ouça a tua súplica sincera, ouça o teu coração de pai, de mãe, que apresenta os filhos, que com o mínimo sim de orgulho próprio pede a graça de um trabalho, para que você não dependa dos outros. Quero hoje também, encerrando essa caminhada de 10 dias, junto com todos os fiéis que rezaram conosco, rezar de modo especial por aqueles que ainda não têm um trabalho digno ou estão absolutamente sem trabalho, desempregados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.